Há exatos 20 anos, o Brasil passou a ter, de forma estruturada, a sua primeira legislação que estabeleceu a liberdade, a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária como direito das pessoas idosas, entre várias outras regras. Passadas essas 2 décadas, o número de idosos aumentou no Brasil. Representava 9,6% da população quando da sanção do Estatuto da Pessoa Idosa em 2003. Agora, em 2023, o Brasil tem 15,1% de sua população com idade igual ou maior que 60 anos. É um contingente de mais de 31 milhões de pessoas. Será que o Estatuto da Pessoa Idosa está efetivamente sendo cumprido? O Brasil está preparado para ter mais idosos do que jovens com menos de 14 anos ainda em 2030? As regras previstas quando da sanção daquela lei terão de ser ajustadas para esses novos tempos? Eu sou William França e para responder a estas questões e avaliar os efeitos da sanção há 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, eu recebo o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, e o deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul. Senhores, bem-vindos ao Câmara Debate. Começar com o senhor, deputado Aliel. O senhor preside a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara. O senhor está no seu 3º mandato aqui como deputado. E, entre vários projetos que o senhor trata do tema, o senhor requereu uma audiência para debater justamente esses 20 anos do Estatuto. Como foi essa discussão? O Estatuto está sendo cumprido? Está sendo bom? Qual é a sua primeira avaliação? Seja bem-vindo. Olá, William. Olá, Lindenmayer. É uma alegria, uma honra estar aqui falando desse tema tão importante para o nosso país, que é o objetivo de todos nós, poder chegar na melhor idade, poder ser um idoso com toda atenção, com todo respeito e com tudo aquilo que a lei hoje nos proporciona. Apesar de a gente saber das dificuldades e que ainda há muito por se fazer, do que diz respeito à Câmara dos Deputados, do que diz respeito ao Congresso Nacional, acredito que a gente vem cumprindo o papel, garantindo na legislação, através do Estatuto do Idoso e também de outras legislações, esse arcabouço de proteção para aqueles que mais precisam. A ideia da nossa audiência pública foi debater os desafios, comemorar os avanços e discutir o futuro. Nós temos muitas coisas ainda por se fazer, adaptações pelo momento em que vivemos, pelos números que nós temos. Existem consequências em relação a coisas novas que acontecem, por exemplo, como a questão da tecnologia, que foi avassaladora nos últimos anos. Então foi muito importante ouvir diversas autoridades que tratam do tema, desde a Secretaria Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, que é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, até práticas que aconteceram recentemente, como no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde o desembargador, presidente daquele tribunal, esteve presente na audiência, contando de ações específicas que trouxeram mais dignidade à pessoa idosa. Então, cotidianamente, nós estamos fazendo esse debate e a comemoração do Estatuto, ela serve para essas 2 funções principais. A função de analisar o que foi feito, o que foi bom, aquilo que deu certo, e discutir aquilo que ainda precisa ser feito, aquilo que precisa ser adequado. Por isso, nós estamos aqui, inclusive, no dia de hoje, debatendo esse tema tão importante para o nosso país. Muito bem. Gostaria de conversar agora com o deputado Alexandre Lindenmayer. Deputado, o senhor está no seu 1º mandato e o senhor também o senhor participa da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa como suplente e o senhor assinou um requerimento que ajudou a criar a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos. Mas o senhor tem uma proposta e vai ter uma audiência que vai discutir um tema muito interessante, que é a estruturação da população daqui por diante. Antes da gente conversar, eu queria pedir para a gente exibir um gráfico aqui que demonstra a mudança do perfil da população brasileira. Por favor, ali. De acordo com o censo de 2012, a gente tinha esse desenho da pirâmide, uma base mais larga, ela era mais ampliada e o final tinha uma curva bastante expressiva ali de 1,6, de mais de 80. E agora, depois do censo de 2022, mudou o desenho. A base diminuiu e lá no topo da pirâmide ela ficou mais larga, ou seja, temos mais pessoas com maior idade. E em 10 anos, daqui a 10 anos, em 2033, a expectativa é que o número de jovens caia para fique menor do que o número de pessoas com mais de 30 anos.
E o senhor propôs justamente a discutir a adequação do Estado brasileiro, do país, para receber esse novo contingente, não é isso? Primeiro, uma saudação, William, uma saudação especial ao nosso presidente da Comissão da Pessoa Idosa, o deputado Aliel. Antes de mais nada, eu estou, como tu disseste, no primeiro mandato, o deputado está no terceiro. Eu quero dizer que é uma honra te ter como presidente da nossa comissão e pelo trabalho, pela forma como vem realizando a sua presidência. E quero fazer uso das palavras do deputado Aliel quando ele fala futuro, né? E aproveitando o gráfico que tu apresentas, eu tenho uma projeção que em 2060 nós vamos ter uma pessoa com mais de 60 anos para cada 1,6 pessoas entre 14 e 59 anos. Então, isso é um grande desafio, principalmente porque hoje a base contributiva não vai ser a base contributiva que nós vamos ter lá nessa época. E quem é que vai financiar? Exatamente. A base contributiva, a força de trabalho, vai diminuir significativamente. E como é que nós vamos fazer o custeio de toda essa estrutura do Estado para que nós possamos, não só as políticas públicas já existentes, e aí enalteço sim o Estatuto da Pessoa Idosa nos seus 20 anos, que foi fruto de muita luta da organização social, que acabou culminando nesse projeto, nessa legislação, que, como disse também com muita propriedade o deputado Aliel, vem gradativamente sempre sendo aprimorado, mas que ainda hoje tem grandes desafios, principalmente na questão do financiamento, né? Quando a gente fala da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, a gente discute também que é uma estrutura incipiente, com falta de recursos, querendo fazer políticas públicas efetivas, mas pela sua transversalidade, que dialoga com todas as áreas, sem recursos, isso encontra, por vezes, muitas dificuldades. Então, essa audiência pública que estaremos realizando, ela vem exatamente ao encontro de não só enxergarmos o momento atual, mas nos desafiarmos, e aí a palavra futuro, como o deputado Aliel falou com muita propriedade, nos requer o quê? Uma política de Estado que pense no curto, no médio e longo prazo, como é que nós vamos chegar lá diante desses números tão impactantes. Uma pessoa com 60 anos, mais de 60 anos, para 1,6 entre 14 e 59. Como é que nós vamos construir essa grande engenharia para dar sustentação ao financiamento dessas políticas públicas que a gente tanto fala e que são importantes? Muito bem, queria aproveitar essa mesma pergunta que o deputado fez. Como iremos construir essa engenharia para receber esse pessoal todo daqui a algum tempo? Bom, os números estão aí e os desafios, quanto antes eles forem colocados como prioridade, mais fácil, através do planejamento, de você se preparar. Quando você tem um problema iminente, é muito mais difícil de tomar as decisões e consequências. Nós temos ainda um país com muita desigualdade social, a distribuição de renda e outras ações. Acredito que, em diversas frentes, algumas coisas estão sendo feitas. Por exemplo, quando nós aprovamos aqui a reforma tributária, isso não está distante da discussão do tema. A gente está estruturando parte do governo para poder trabalhar ações específicas e priorizar a diminuição da desigualdade. Nós temos pontos específicos da sociedade que precisam de atenção especial. Você pega as pessoas especiais, com necessidades especiais, você pega as crianças, você pega os idosos. São casos que a gente precisa dar essa devida atenção. E como que nós estamos fazendo isso? Um exemplo é a própria existência da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. O deputado Lindemeyer e eu optamos pela Comissão do Idoso. Nós temos aqui diversas frentes de trabalho, mas ele está lá toda semana, junto com alguns colegas, junto comigo, discutindo ações, cobrando do Ministério da Saúde, cobrando do Ministério dos Direitos Humanos, cobrando do Ministério da Educação, cobrando do Ministério da Previdência, ações específicas preparatórias para cuidar do nosso idoso. Claro que, e aí eu queria elogiar o deputado Lindemeyer, nós podemos aqui, é fácil redigir qualquer regra, é fácil aqui obrigar o governo a cumprir qualquer situação do ponto de vista legislativo. Se não tiver prioridade orçamentária,
se não tiver recurso para poder fazer todas essas ações, nós teremos dificuldade em poder colocar em prática aquilo que o Estatuto prevê. Qualidade de vida para o idoso. Se o idoso tem uma qualidade de vida que começa lá na infância, que começa com o cuidado com a criança, que começa com o cuidado com o jovem, se ele tem assistência social, se ele tem assistência à saúde, ele pode chegar aos 60, 70 anos de idade em uma condição laboral muito possível. Inclusive, ele vai ajudar a contribuir em relação a isso. A gente pode observar que quando a classe social é uma classe com mais condições econômicas, com menos injustiças, o idoso tem uma atividade laboral que ultrapassa essa expectativa que nós temos no Brasil em relação a um todo. Vamos dar um exemplo concreto. O Supremo Tribunal Federal, ou dentro do arcabouço jurídico brasileiro, 75 anos é o compulsório para se aposentar. Com 75 anos estão com condições laborativas muito boas. Mas pega um idoso da periferia, pega um idoso que não teve assistência à saúde, que não teve condições de educação, que não teve condições sociais. O que nós buscamos aqui também é a diminuição da desigualdade e os nossos idosos de amanhã. Nós temos a preocupação com o nosso idoso de hoje, mas nós estamos preocupados com o adulto hoje, o pai de família, com o jovem de hoje, que é esse número de amanhã, que nós sabemos. E eu fico muito feliz de ver essa dedicação, William, de pessoas do programa, de todos aqui que se preocupam em colocar o tema como uma prioridade para que amanhã a gente não tenha uma tragédia. Muito bem. Deputado Lindemeyer, o seu colega citou a necessidade de trabalhar o orçamento, né? A gente sabe que as políticas públicas podem ser, como ele bem disse, desenhadas aqui, mas elas, para serem executadas, na maior parte das vezes, necessitam de recursos. O senhor, que é da base do governo, o senhor é do partido do presidente Lula, o senhor está trabalhando junto com o governo para que esse desenho acompanhe essa discussão, o orçamento trabalhe junto com essas necessidades que o senhor está identificando na comissão? Sim, a gente procura ocupar os espaços no sentido desse diálogo, desse debate junto ao governo, mas também dentro da Casa Legislativa, nas nossas bancadas parlamentares por Estado, a gente faz esse debate principalmente tentando ampliar o debate no que diz respeito a investimentos na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer, saindo daquela pauta que sempre é prioritária para muitos, segurança, 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 sendo que, na verdade, segurança, para ter essa longevidade, essa qualidade de vida, esse investimento na saúde, no esporte, na cultura, ao meu modo de ver, ele vai contribuir para toda a vida, inclusive para a pessoa idosa ter a oportunidade de uma prática de esporte, né, e chegar de forma saudável, com melhor saúde, que não dependa tanto dos fármacos, né, que possa trabalhar com a hipótese de frequentar uma academia, fazer uma ginástica. Em outra oportunidade, eu acho que eu mencionei, meu pai hoje está com 92 anos, até os 86 anos ele ainda participava, ia numa academia de ginástica fazer exercícios físicos. Isso, sem dúvida alguma, lhe dá qualidade de vida. E não serve para o meu pai e serve para outras tantas pessoas, né? Então, o investimento no orçamento, a previsão, ela é importante, mas também dentro do parlamento, porque nós temos aqui, entre Senado e Câmara, um volume substancial de recursos que pode também ter esse olhar, tanto no que diz respeito a olhar a pessoa idosa, as políticas para a pessoa idosa, mas também olhar esse tipo de outras políticas transversais que dão qualidade de vida em todas as faixas etárias. E que, ao meu modo de ver, infelizmente, a questão do acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, não é tão efetivo quanto deveria. E, consequentemente, essa qualidade de vida que o deputado Aliel fala acaba cobrando essa conta um pouco mais lá adiante. Tá bem. Eu queria pegar um gancho que o deputado Lindemeyer falou sobre a questão da saúde. Hoje, os números que o censo trouxe assustou muita gente, que ele demonstra, por exemplo, que 80% dos idosos, nossos idosos hoje, já usam o Sistema Único de Saúde, são dependentes do SUS.
E a gente sabe que os idosos requerem, às vezes, exames mais complexos ou tratamentos mais complexos também, com mais uso de equipamentos e todo o resto. Vai ter que ser redesenhado esse processo. Os senhores estão discutindo isso também na comissão, esses cuidados com a estrutura da saúde para a terceira idade, para os idosos mais adiante? A primeira audiência externa que nós tivemos, nós convidamos a ministra da Saúde para que viesse até a comissão falar sobre o trabalho e o planejamento voltado à defesa do direito da pessoa idosa. O governo federal, com a PEC da transição, recompôs recursos importantíssimos. Lembrando que nós estamos vindo de uma pandemia e que essa pandemia trouxe problemas graves, não só do ponto de vista de saúde, mas quando ela atinge a economia, nós tivemos uma migração do número de pessoas de planos de saúde para o Sistema Único de Saúde. Os idosos, em grande parte, são responsáveis, inclusive, pelo sustento das suas casas. Está entrelaçado todos os temas. E no que diz respeito especificamente à saúde, nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Nós precisamos aproveitar o poderio das nossas universidades, dos hospitais universitários e trabalhar a prevenção. Quando o deputado Lindemeyer conta uma experiência própria, a gente pode observar que quando existe R$1 investido ali numa academia ao ar livre, quando um idoso tem acesso à cultura, quando esse idoso tem acesso a trabalhos preventivos, você vai economizar ali na frente. É o melhor ponto. Não existem condições de você dar assistência com todo o merecimento que a sociedade tem se você deixar para gastar lá quando a doença já aconteceu. Você está cuidando da doença. Cuidar da saúde é cuidar antes. Isso é um foco que nós temos ali e que também cabe ao Ministério da Saúde e que a gente cobra muito pela comissão, o trabalho preventivo. Se você tem um idoso que consegue ter acesso a um exame e não precisa esperar um ano, aquela doença não vai se desenvolver, você vai conseguir tratar ela com mais cuidado. Então, é uma série de ações, não existe uma resposta específica, não existe uma fórmula secreta que resolva isso. Temos problemas sérios do ponto de vista da desigualdade social. Para mim, isso é o principal de todos os problemas em todas as áreas, que acarreta e que prejudica ainda mais os que mais precisam. Acredito que nós estamos avançando, essa preocupação está acontecendo hoje, nós estamos fazendo isso, inclusive a comissão existe, William, apenas há alguns anos. E a existência da comissão mostra a preocupação do Congresso Nacional em colocar como tema prioritário, já que ela é uma comissão permanente. Eu fico muito honrado de estar com meu colega Lindemeyer, com outros, puxando esse debate em relação ao governo, cobrando medidas a médio e longo prazo, não medidas pontuais, não medidas de um governo, mas medidas de Estado, para que a gente possa ter resoluções de problemas graves. Muito bem. O senhor citou também, en passant, uma questão com essa mudança do perfil demográfico, vai ter uma diminuição da população economicamente ativa, mas esse pessoal vai se aposentar. A Previdência Social vai ter um impacto possivelmente grande lá na frente. Como é que você está pensando isso, deputado? Não sei. Essa é a indagação. A ideia da gente fazer esse debate através de audiências públicas, e por certo não vai se exaurir numa única audiência, é abrir esse espaço de discussão para que a gente possa aprofundar as alternativas que vão viabilizar para que nós cheguemos em 2060 com uma população saudável e ao mesmo tempo um país economicamente viável, né, que tenha a possibilidade de sustentar o sistema previdenciário, o custeio da área da saúde, a estrutura como um todo. Quero aqui fazer referência a uma iniciativa que me parece que foi muito importante, foi o programa lançado recentemente pelo governo federal, que é o Complexo Industrial na área da saúde. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior déficit na balança comercial brasileira, na casa de 24 bilhões de dólares, é na área da saúde. Então, a partir do momento que você começa a investir nesse segmento, ao mesmo tempo você oportuniza a geração de emprego, de renda, mas ao mesmo tempo também o atendimento por esses equipamentos, por esse investimento na ciência, na inovação tecnológica dentro do país, começa a qualificar a estrutura de saúde do sistema único, a qualificação do atendimento
não só nos hospitais, mas trabalhando na prevenção, em todo o sistema, na atenção básica e assim por diante. Quero fazer referência também, quando entra na questão do financiamento, hoje mesmo a gente vê algumas preocupações, principalmente naquelas instituições com internação prolongada, né? A gente, não é uma nem outra entidade que a gente vê com dificuldade, grande parte delas com dívidas e assim por diante. Essa talvez fosse uma política a ser debatida dentro do governo federal, entre aspas, um desenrola para esse setor, para poder voltar a um cenário de participação mais ativa. Hoje, para você conseguir apoiar essas instituições, que, desculpe a expressão, o povo arregaça as mangas, com muita humanidade dentro do cenário, né, mas que o recurso tem que chegar lá através dos municípios, porque não tem as certidões, por questões outras já de dívidas trabalhistas e assim por diante. E hoje a gente tem que entender que nós precisamos dessas instituições, mas precisamos também que os seus recursos humanos sejam respeitados em relação aos seus direitos, né? É aquilo que a gente constrói aqui em termos de legislação. Para isso precisa ter financiamento. Já a gente volta aqui. Estamos caminhando para o nosso final já. Eu queria saber do senhor, o senhor é o autor também de um requerimento que pede que o Brasil ratifique a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Qual a importância desse documento, da gente estar integrado nesse cenário mundial, por favor? Fundamental. A pauta sobre o envelhecimento é uma preocupação mundial. Temos experiências em países, principalmente europeus, que passaram por isso, Portugal, Itália. E para que o Brasil consiga colocar de fato como prioridade, é preciso estabelecer regras. A possibilidade de nós fazermos referendar esse documento que foi elaborado por diversos países nos dá garantias, independentemente dos governos de plantões. Ele vai ser colocado, e a nossa ideia é dentro de termos constitucionais, a garantia da priorização e responsabilização dos agentes públicos e priorização dentro de cada uma das áreas para atender a pessoa idosa. O Brasil é o único país que ainda não ratificou essa convenção. 12 países já ratificaram e o nosso país tinha sido signatário número 1 de quem foi referência no debate quando isso aconteceu. Infelizmente, por questões menores, ao longo desses últimos anos, com uma polarização ignorante, numa situação triste que a gente vive no nosso país, que as pessoas até ficam desacreditadas com a política, nós temos consequências como essa. Eu tive a oportunidade, inclusive, de debater sobre esse assunto, especificamente com o Papa Francisco, que defende e coloca dentro das suas prioridades, enquanto líder mundial, não apenas como líder da igreja, uma preocupação muito grande em relação a isso. E acredito que seria a grande vitória nessa legislatura, nesse ano da legislatura, na comissão, se conseguíssemos aprovar no plenário. Estamos adiantados nas conversas com o presidente Arthur Lira, que defende, e tratando com alguns membros do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que ainda não entenderam a importância e o tamanho que isso tem. Espero que a gente consiga avançar nesse assunto e referendar esse documento, que é um documento com diversos países, então a gente não pode fazer alterações no texto, porque ele é combinado com diversos outros países e é um avanço significativo que a gente pode ter no que diz respeito à defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Muito bem. Para encerrar, deputado, a gente já está caminhando para o nosso final. O senhor citou, en passant, também uma questão das pessoas, a questão dos cuidadores de idosos, porque vai gerar essa necessidade maior do que já é. É uma preocupação? Sem dúvida. Dentro da nossa Casa Legislativa já existem projetos nesse sentido, debatendo a legislação e principalmente também na qualificação dos cuidadores, né? Porque coloca alguém para cuidar, mas sem a preparação e sem garantias de direitos fundamentais, de direitos básicos, isso impacta até não só na qualidade do atendimento, mas também na preservação dessas pessoas que lá estão labutando, trabalhando e que precisam estar contribuindo para que contribua inclusive para a base previdenciária que vai sustentar o sistema como um todo. Então, esse é um tema que já existe debate dentro da Casa Legislativa também. Muito bem.
Estamos caminhando para o nosso final. Eu comecei com o senhor, também vou encerrar primeiro com o senhor. Suas considerações finais, por favor. William, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma grande honra estar aqui ao lado do deputado Lindemeyer, que é uma grata surpresa nesse começo de legislatura, muito dedicado ao tema. É algo que nos comove, que mexe com a gente, porque além de números, você que está nos ouvindo agora aí nesse programa, saia daquela tabela, saia de números, de vírgulas, vá para o humano, visite uma instituição como essa, pega um idoso que não tem acesso àquilo que se trata de dignidade humana, de um medicamento, de um alimento. Então é uma questão de amor, de empatia, de respeito e que cabe ao poder público colocar como prioridade. As nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas que precisam de uma atenção especial, precisam ser vistas como pessoas, não como números. Acho que isso faz com que a gente consiga demonstrar o quanto do carinho, do amor e do orgulho que nós temos de poder estar aqui discutindo esse futuro, que eu quero chegar lá, que eu quero que meus filhos cheguem, que a minha mãe está lá e que a gente sabe o quanto é desafiador. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar aqui ao lado do meu colega. Bem. Deputado Lindemeyer. Da minha parte, eu agradeço a oportunidade, da mesma forma, uma satisfação estar com o presidente da nossa comissão aqui presente, o deputado Aliel, e fazendo referência que é um tema que vai passar a ser cada vez mais objeto de discussão nesta casa. Como foi dito, é uma comissão permanente, mas que foi uma das últimas a ter o colegiado, o número de deputados completo, né, para que pudéssemos dar início ao trabalho dessa comissão. E esse é o nosso desafio, de deixarmos claro que a pauta pessoa idosa é um tema presente, é um tema permanente e que é estratégico para nós não só darmos conta das demandas das políticas públicas que existem no momento, mas também enxergarmos de forma planejada no curto, no médio e no longo prazo a questão do atendimento da pessoa idosa pela importância que ela tem para o nosso país. Muitíssimo obrigado à presença dos senhores. Eu conversei com o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, e com o deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa e sobre o envelhecimento da população brasileira demonstrado pelo Censo Demográfico. Quer saber mais detalhes sobre esse tema? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.